on the first part of the journey. Vamos a nossos vídeos de dicas do CC com as noções de números complexos. Iniciamos com um pouco de história. Por volta de 1545, ano de publicação do livro Ars Magna, de Jerônimo Cardano, é considerado por muitos matemáticos como um marco do início da matemática moderna. Cardano apresenta nesse trabalho um método de resolução de equações do terceiro e quarto graus, cujos descobridores foram respectivamente Nilo Tartaglia e seu aluno Ludovico Ferrari. Cardano observou que resolvendo a equação x² menos 15x igual a 4, encontrava sempre o valor das raízes. X igual a raiz cúbica da raiz quadrada de menos 117 mais 2, mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz quadrada de menos 117. Senhores, aparecendo aqui então a extração de raízes quadradas negativas. Alguns matemáticos, antes de Cardano, tinham se deparado com essa situação no desenvolver de certos tipos de equações do segundo e terceiro graus. No entanto, admitiam que esses números não existiam, são inúteis ou, como dizia Cardano, são fictícios. Cerca de 2 séculos e meio após a publicação da Carta Magna, foi o tempo necessário para que os matemáticos seguintes conseguissem conceituar e fundamentar os novos números, os quais Gauss, em 1832, denominou de números complexos. Então, senhores, o príncipe da matemática, que é o Gauss, foi quem denominou o conjunto que vamos começando a estudá-lo. Senhores, a unidade imaginária. Números imaginários baseiam-se em torno do matemático número i, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, o i é nada mais nada menos igual a raiz quadrada do menos 1, que equivale, elevando essa igualdade ao quadrado, e ao quadrado menos 1, que é considerado, senhores, a unidade imaginária. Senhores, uma propriedade que vamos usá-la bastante no nosso vídeo. Raiz quadrada de menos a, esse a sendo um número real, pode ser considerado como sendo a vezes raiz quadrada de a vezes menos 1. Que distribuindo esse radical em relação aos dois radicandos, podemos trabalhar com ele sendo raiz quadrada a vezes raiz quadrada menos 1. Senhores, podemos então dizer que isso equivale ou é igual a raiz quadrada do a vezes raiz quadrada do menos 1, senhores, é o i. Ou então, se quisermos, a comutativa i vezes a raiz quadrada a. Uma pequena aplicação. Raiz quadrada menos 3. Podemos trabalhar com raiz quadrada menos 3, sendo raiz quadrada do 3 vezes o menos 1, que distribuído o radical fica raiz quadrada a 3 vezes raiz quadrada menos 1. Senhores, podemos então citar que equivale a raiz quadrada a 3 vezes i, ou i vezes a raiz quadrada a 3. Raiz quadrada menos 4, senhores, aplicando o mesmo princípio, ficamos então com 2 ao quadrado vezes i, ou 2 vezes i, porque a raiz quadrada de 4 é 2 vezes o i, que é a nossa raiz quadrada menos 1. Raiz quadrada menos 5, senhores, no mesmo princípio da aplicação, só devido ao nosso tempo, ficamos a depender de raiz quadrada vezes o i, ou simplesmente i vezes a raiz quadrada 5. Raiz quadrada 5 vezes i, ou i vezes a raiz quadrada 5. Senhores, vamos aqui à resolução de algumas equações, principalmente segundo e terceiro graus, em relação ou trabalhando em função do universo complexo. Então, senhores, x ao quadrado mais 9 igual a 5. Isolando o termo x ao quadrado, ficamos com x ao quadrado igual a menos 4, ok? Que é a equação que vamos encontrar lá dentro do universo complexo. Porque se fosse real, aqui mesmo a gente já se parava e dizia que a solução era o conjunto vazio, porque não há nenhum quadrado que venha, nenhum real quadrado seja igual a menos 4. Mas estamos no campo complexo. Então, senhores, podemos dizer que extraindo a raiz quadrada o valor de x, ficamos então a depender de mais ou menos a extração da raiz quadrada menos 4, que aplicando a nossa propiedadezinha, menos 1 vezes
4. Senhores, usando a propriedade, ficamos então com mais ou menos i vezes o 2, que é a raiz quadrada 4. Então podemos dizer que o conjunto de solução da equação acima é o mais ou menos 2i. 3x ao quadrado, senhores, menos 75 no universo complexo. Vamos isolar então o termo x ao quadrado, ficamos com x ao quadrado menos 25. No universo complexo, aplicando no caso a propriedade do radical, que vimos desde o princípio, ficamos então, senhores, a depender de raiz quadrada 1, que é o i, raiz quadrada 25, que é 5. Então podemos citar que a solução dessa equação, senhores, acima é mais ou menos o 5i. X ao quadrado mais 8 igual a menos 20. Senhores, vamos isolar o termo x ao quadrado. Ficamos então a depender da equação x quadrado menos 28. Senhores, isolamento do x, ficamos mais ou menos menos 1 vezes 28. Fatorado 28, ficamos na dependência aqui, no caso, aplicando a propriedade. Raiz quadrada é menos 1 vezes a raiz quadrada do 4 vezes 7. Distribuindo esse último radical para o 4 e o 7, assim ficamos. Senhores, final, x é raiz quadrada menos 1 é i, raiz quadrada 4 é 2, raiz quadrada 7 permanece. Então podemos dizer que a solução dessa nossa equação segundo grau são duas raízes, e elas são mais ou menos 2 raiz quadrada 7i. Senhores, outra ainda de segundo grau. Novamente vamos isolar o termo x ao quadrado. Ficamos a depender da equação x ao quadrado igual a menos 36. Senhores, isolando o x é mais ou menos raiz quadrada menos 36. Aplicando a nossa propriedade, ficamos com x mais ou menos i. Raiz quadrada 36 é 6. Podemos finalizar. A solução da equação acima é o mais ou menos 6i. Senhores, 3x ao quadrado mais 16 igual a 0. Isolando novamente o termo x ao quadrado, ficamos com x ao quadrado sendo menos 16 sobre o 3. Isolamento x, mais ou menos raiz quadrada da fração. Aplicando a nossa propriedadezinha, no caso aí do menos 1. Ficamos então, senhores, a depender, usando a propriedade de radicais, raiz quadrada de 16 terços. Fica então raiz quadrada menos 1 é o i, mais ou menos i, sobre 4 raiz quadrada 3. Senhores, vão precisar racionalizar a fração, que no caso é a própria raiz quadrada 3, e assim sendo feito, chegamos à solução dessa equação segundo grau, as suas duas raízes, 4 raiz quadrada 3 sobre 3i. Senhores, envolvendo aqui uma diferença do quadrado, fazendo o mesmo princípio. Isolando o termo ao quadrado primeiro, ó, 4 está dividindo, vai multiplicando, x menos 2 quadrado igual a menos 36. Isolando o x menos 2, ficamos com mais ou menos raiz quadrada 36, que ficamos com mais ou menos 6i. Ficou a equação x menos 2 igual a mais ou menos 6i. Isolamento x, senhores, trazendo menos 2 a segundo membro, passa a ser positivo. O nosso x, então, podemos dizer que uma raiz é o 2 mais 6i e a outra é o 2 menos, ou seja, a solução é o 2 mais ou menos 6i. Senhores, uma do terceiro grau, 3 raízes para ela. Vamos fatorar esse 8. Uma das maneiras, ficamos com essa dependência, ó, aplicação da diferença entre 2 cubos. Equivale ao produto da diferença entre os dois termos, que multiplica o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Senhores, se esse produto é zero, podemos trabalhar com o primeiro termo, ou o primeiro fator valendo zero. Chegamos então aqui das nossas 3 raízes à primeira. Senhores, para continuarmos, ou seja, determinarmos as outras duas possíveis, chegamos a uma equação segundo grau com outro fator. Aplicado o caso delta, ó, ficamos com ele valendo menos 12. Senhores, aplicando o Bhaskara na equação, ficamos então a depender das duas outras raízes, senhores, o menos 1 mais ou menos i raiz quadrada 3. Então, senhores, aqui nós temos as 3 equações. A raiz, desculpa.
Bons estudos, valeu e até a próxima.